Bom, cumprimento meus capazes, Senhor, boa noite. Oi, boa noite. Feliz, muito feliz mesmo de hoje estar aqui novamente, gravar um vídeo aqui, falar de Deus, falar um pouco da palavra dele. O microfone vai estar aqui, então vamos fazer essa regulagem. Hoje nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor, que é muito linda. A palavra que nos remete muito sobre a nossa tempestade onde nós estamos. Tá? A nossa tempestade, se nós estamos no barco, estamos seguindo firmes, nós estamos indo e seguindo avante. Indo avante. E hoje nós vamos falar dela. Se você já conhece a Bíblia, você vai entender que é a palavra sobre Jesus acalma uma tempestade. Essa palavra é uma das mais lindas que eu considero muito, que eu li e que Deus me deu a nós interpretá-la, sobre Jesus acalma uma tempestade. A reflexão que Deus nos dá sobre essa passagem é muito linda, ela é maravilhosa. Mas primeiro vamos agradecer por mais uma vez nós estamos aqui, mais uma vez durante muitos dias sem gravação, durante muitos dias sem falar da presença de Deus, mas hoje nós estamos aqui falando da palavra de Deus. É muito necessário, é muito importante e necessário nós prevalecermos na presença de Deus e falarmos da palavra dele. Portanto, é como se houvesse culto somente aos domingos. Seria algo frio, seria algo completamente ruim, porque chega o domingo, quero falar, eu estou dando exemplo, chega o domingo, eu quero falar a palavra, só que a semana não teve, então acaba que a semana eu não falei de Deus, eu não aprendi de Deus, não falei dele, eu não sequer pensei no Senhor. Chega domingo, eu não vou ter aquele resultado que eu esperava ter, que é aquele resultado quente, sabe? Resultado bom mesmo, e eu não tenho, porque semana eu fui frio, então eu vou receber algo que é frio também. Então hoje é dia de semana, meio de semana, mas hoje nós vamos falar da palavra. Terça-feira, mas vamos falar da palavra. Vamos dizer e agradecer o nome de Deus. Vamos agradecer primeiro, vamos lá? Então, Pai, eu agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui primeiramente para te agradecer por levantar, agradecer por cada um dos irmãos que estão a ver. Agradecer por mim também estar aqui hoje na presença do Senhor. É difícil, mas nós estamos aqui para agradecer o teu nome e louvar e agradecer a tua presença. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, que estamos agora a ver. Eu falo da palavra, usa-me como o Senhor deseja, como o Senhor necessitar, como o Senhor necessita. Entrego, Pai, a Ti, eu mesmo. Então que o Senhor venha falar conforme a Tua palavra, Pai. Agradecemos o Teu nome e Te agradecemos. Amém. Vamos lá, vamos ler? Olha só, Mateus capítulo de número 8, versículo de número 23, vai falar sobre Jesus acalma uma tempestade. Tem que olhar muito bem a lente, eu esqueço que tem que olhar para a lente. Tem que olhar para a lente. E a palavra fala assim, ó, 23, ela começa dizendo: então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Primeiro, nós já temos uma noção. Primeiro, a Bíblia fala para nós que Jesus tivera discípulos. Ele tiveram no total 12 discípulos. Claro que no total ao todo muito mais, né? Mas Jesus teve no total 12 discípulos. Dentre 12 discípulos, alguns deles eram pescadores, a maioria, na verdade, eram pescadores. Então eles conheciam da trajetória do mar, se o mar era calmo, se o mar não era calmo, se o mar era vasto, se não era vasto. Eles sabiam se comportar independentemente do clima acontecer. Só que nessa passagem há algo muito legal, aonde experiência não conta vantagem aqui não, e sim algo que todos nós temos, mas poucos usam, que é a fé. Olha só. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Então o barco estava aqui, ó. O barco estava assim, ó, jogando para lá e para cá, porque o mar ali era vasto, o mar estava cabuloso ali, vamos dizer assim, pelas ondas. Entretanto, olha o ponto. Entretanto, Jesus dormia. Aí você para pensar, ó, os discípulos estão apavorados, um monte de gente naquele barco, pessoas dentro do barco, pessoas atemorizadas, com medo mesmo de se afundar o barco e praticamente nervosos, né? Porque numa tempestade grande dessa você fica calmo, né? Não tem como. Só que Jesus, ele estava dormindo. A Bíblia fala também em outro livro, Marcos, né? Dentre ele, fala que Jesus estava à proa dormindo. Então Jesus, ele estava onde? Aqui, ó. Ele estava abaixo aqui, ele estava dormindo lá de boa, tranquilo. Como é que você consegue dormir numa tempestade? Jesus, ele ensina para nós uma dessas lições. Que se nós estamos com Deus,
temos Deus em nossa vida em primeiro lugar, se nós temos a Ele, a intimidade com Ele, se nós passamos por tempestade, provações também são chamadas, tempestade, provações, dentre isso, se nós estamos com Cristo, nós estamos bem. E nós somos capazes de dormir no meio de provações, no meio de tempestade. O que quer dizer que, por mais do que seja a provação, a tentação, se eu estou com Cristo, eu estou em paz. Muitas pessoas dizem que Jesus está dormindo, então quer dizer que Jesus está no meu barco, porém ele está dormindo. Dentre uma coisa, Jesus nos ensina duas maneiras. Olha que maravilha que essa palavra nos leva. Nem terminou, mas olha, ela ensina duas maneiras. Primeiro, Jesus está dormindo, quer dizer o seguinte, que no meio das provações, no meio da tempestade, Jesus tendo Deus, ele tem paz. Então, primeira, uma é essa. Segunda aqui, ó, dois. Jesus, ele está dormindo? Não só dormindo, mas ele está observando eles também. Sabe por que eles estão observando? Porque agora vai dar a resposta. Olha só, 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Olha só. Perguntou-lhe ele então, Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Daí nós podemos abrir uma terceira pauta. Mas vamos nesses dois. Primeiro, então, a gente já falou que a gente tendo Deus, a gente tendo a intimidade, a gente estando ali na intimidade com Deus, a gente tem paz no meio das provações, no meio das tribulações. As pessoas estão falando, o vento está soprando, a tribulação está chegando, o mar está vindo sobre você, mas você tem paz e você tem Deus. O ponto mais chave é esse. O ponto chave é esse. Então, você tem paz no meio das provações. Segundo, Jesus está dormindo, porém observando também. A Bíblia fala aqui para nós, essa passagem acabou de dizer para nós, que os discípulos, até o ponto estavam atemorizados, ou seja, com medo, não sabiam o que eles faziam. Jesus estava observando o que os discípulos iam fazer no meio da tempestade. Por mais que experiência eles já tiveram, porque eles já passaram por situações como essa. São pescadores, e os caras são acostumados a pescar, independentemente se são pescadores, são pescadores agora principiantes ou não, são pescadores, eles estão acostumados a pescar, então eles vão a longa distância para poder pescar. Então, tempestade eles já passaram, eles souberam passar sobre isso, só que aqui eles não conseguiram passar, então eles chamaram quem? O mestre. Jesus está observando eles aqui, como que eles iam fazer. Da mesma maneira, acontece com a gente. Nós oramos a Deus, nós conversamos com Deus, e às vezes nós às vezes a gente só fala: oi Deus, como é que tá? A gente, tem isso. A gente só pergunta para Deus: oi, tudo bem? A gente fala somente isso. Só que a gente fala com Deus a primeira, Deus não responde. Nós vamos a segunda, Deus não responde. A terceira também, Deus não responde a gente. Não é que não é nada. Deus apenas não responde, mas Deus está observando. Tá? Então, Deus ele às vezes não responde a gente, porque Deus ele quer ver como vai ser a sua atitude em favor de não ter a resposta de Deus. Sabe? E às vezes a resposta de Deus, na verdade, às vezes o silêncio de Deus já é a resposta pra gente. Muitas vezes. E aqui nos ensina, que a palavra quer nos ensinar é que Jesus estava observando eles. Jesus às vezes nos observa também no nosso dia a dia, nas nossas tempestades, como a gente vai ser no meio das tempestades. Se às vezes nós vamos clamar a Ele, ou se às vezes nós vamos murmurar contra Ele. Bom, nessa passagem ela quer dizer que, os discípulos chegaram até Jesus e eles foram lá e chamaram a Ele. Porém, Jesus aqui, Ele não só acalma o mar, porém ele dá uma advertência a ele. Aí às vezes você vai falar: mas Jesus é ingrato, além de ter que acordá-lo, além de Jesus ter que ajudar, Jesus ainda vai lá e briga com ele. Jesus não brigou, Jesus apenas deu uma advertência e falou assim: ei, homens de pequena fé, por que sois tímidos? Ponha a tua fé para fora, põe a tua fé em vigor. Sabe, às vezes nós temos a vergonha de proclamar Deus em lugares públicos. Proclamar Deus em lugares públicos, como na igreja, por exemplo. Somos muito novos, tudo. A gente vai na igreja, a gente tem vergonha de dar um glória. Deus diz isso também aqui: não sois tímidos, tenha fé. Às vezes nós vamos em lugares, nós vamos tocar em eventos de outras igrejas, nós não conhecemos às vezes quase nenhuma pessoa, mas a gente está ali louvando e agradecendo o nome de Deus. Não sejam tímidos, louve o nome do Senhor. Até porque
Nós fomos para louvar o nome de Deus. Independentemente da pessoa, se nós conhecemos ou não conhecemos, estamos lá para louvar o nome de Deus. É o que nós fazemos, é isso. Ó, confesso a vocês que no princípio, às vezes, depois que nós começamos a ler a palavra, tudo, e depois que, durante um tempo você foi acostumando, confesso que no começo foi uma vergonha muito grande. Eu ficava sem graça. Muita vergonha. A gente tinha que ir lá na frente, ficar sentado lá na frente, tocando, e além disso a gente tinha que cumprimentar os irmãos, dar a paz do Senhor e fazer com que a igreja entoava o louvor também junto, porque o que Deus quer é que não é somente eu louve, mas sim louve com os irmãos, porque a Bíblia fala, ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Não só vivam, mas como cantem, louvem, engrandeçam o nome do Senhor. Então, é isso que queremos, é isso que Deus quer. Então, se Ele diz que Deus quer, é isso que nós queremos também. Então, vamos louvar todos juntos. Por isso que nós colocamos a igreja para louvar com louvores mais alegres. E até mesmo com outros tipos de louvores. O que é importante é louve a Deus. O importante é isso. Então, eu confesso, sim, ficava com vergonha. Mas hoje, às vezes, posso ficar um pouco atemorizado mas chego lá, Deus já muda. E Deus, através das pessoas, começa a falar conosco. E a gente começa a ter o ânimo de volta, a ter a alegria de volta. Então, perder aquele medo, fazer com que a pessoa perca aquele medo, é tipo uma apresentação na escola. Você vai apresentar um trabalho, o professor até o ponto ele vai ficar falando com você, vai ficar brincando, fazendo graça com você, porque ele quer que você perca a vergonha, perca o medo disso. Até o ponto, é um trabalho. Claro, você tem responsabilidade, mas até um ponto, você também está ali, mas não obrigado, e sim para fazer felicidade também. A igreja, o trabalho é isso, o vídeo é isso. Olha, o vídeo é um celular, tá gravando. Pessoas ao meu redor estão ouvindo, vergonha, porque eu não estaria. Mas a gente está falando a palavra do Senhor. É bom também do que eles ouçam também, né? E eles compreendam. Isso é maravilhoso. Então a palavra nos ensina que Deus está nos observando. E a pergunta para você e para nós, na verdade, é como eu me saio? Vamos dessa maneira, como eu me saio, ou como eu encaixo, o que eu faço quando eu oro a Deus, mas Deus não me responde? O que eu faço quando Deus não me responde? Será que eu fico angustiado? Ou será que eu fico bravo? Ou será que eu fico feliz? Porque Deus, mesmo assim, não me ouvindo, Ele está me observando. Não é que Deus não ouça você, mas Deus está se observando. Isso é um ponto muito importante. E ele diz ainda assim, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, Senhor, salva-nos, perecemos. Muitas vezes nós fazemos isso, Senhor, salva, nós perecemos. Aí Jesus vem, porque sois tímidos, homens de pequena fé. Irmãos, daí Deus nos ensina a fé. Olha a fé. A experiência, como foi dito no princípio, no começo aqui do vídeo, a experiência e a fé, nenhum dos dois você vai falar, qual é a maior, a experiência ou a fé? A experiência não vai levar a conta nada se você não tiver fé. A fé é em acreditar. Nós damos exemplos de amor, que é um dos sentimentos que nós não vemos, mas assim nós acreditamos que há, que temos. O amor, ele é um deles. Você acredita que ele existe, porém você não vê. Aí você vai dizer, mas o amor tem que ser demonstrado. O único amor que foi demonstrado, que deu em forma de demonstração, e nós todos sabemos, porém nós não damos valor, é a morte em cruz. A Bíblia fala, em João, se não me engano, 3,16, ela fala para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que não crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que ele deu o seu ele deu o Filho para vocês. Ele deu o Filho em favor do mundo para que morresse por nós. Então, a prova de amor é essa. É a única que teve e a única que vai ter. Tá? A única que vai ter. Até lá, acredite que Ele está em nós e que Ele vive. Acreditar sem ver é muito bom. Muito bom, muito bom. Então o amor é um dos exemplos que a gente dá, né? Que a gente deu exemplo, um dos exemplos mais, vamos dizer assim,
melhores que a gente pode dar, que o amor a gente não consegue ver, porém a gente sente. A gente sabe que está conosco todos os dias. A gente sabe que quando a gente ama uma pessoa realmente, a gente ama uma pessoa realmente, a gente sabe que esse amor que nós sentimos por uma pessoa não é um amor que eu consigo ver, porém eu sinto. E eu acredito que ele existe. Então isso já faz com que, além de eu sentir e acreditar que ele exista, já faz com que ele realmente existe. Deus, eu não vejo, porém eu sinto. Porém, eu sentindo, eu já acredito que ele exista. E ele está comigo. Eu quero dar exemplos assim, que vocês conseguem entender. E a Bíblia quer dizer isso. Homens de pequena fé. Por que ele fala homens de pequena fé? Porque se vocês acreditassem que com uma só palavra vocês acalmariam o vento, aí sim o vento se acalmaria. Porém, não acreditaram que com uma só palavra terminaria. Jesus ele quer falar isso, mas Jesus estava dormindo. Jesus estava dando uma oportunidade para você exercer a sua fé. Jesus dá-nos a oportunidade hoje também de nós exercermos a nossa fé. Nós temos situações na nossa vida, seja momentos de tribulação, para nós exercermos a nossa fé. Daí vem tudo que nós pedimos a Deus, Deus ouve as nossas orações. Sabe por quê? Quando eu peço sabedoria a Deus, Deus vai dar algo complicado para eu resolver. Quando Salomão pediu sabedoria a Deus, Deus foi lá e deu algo complicado para ele resolver, que foi a questão do que ele bebê, né? Daquele filho daquelas duas mulheres lá. Ele deu algo complicado para Salomão resolver. E Salomão resolveu perante Deus. Ele conseguiu porque ele estava com o Espírito de Deus. Quando nós pedimos um amor, Deus ele vai dar pessoas o quê? Pessoas com trabalho para me conseguir amar elas. Quando eu peço amor a Deus, Deus vai dar pessoas que não têm, não sabem lidar com amor, mas para que eu aprenda a lidar com amor. Entendeu? Deus dá essa oportunidade. Então, as minhas orações foram atendidas. As nossas orações são atendidas. Só que nós não olhamos dessa maneira. Deu para entender? Nós não olhamos dessa maneira. Mas é dessa maneira que ocorre. As suas orações são atendidas. Comece a olhar dessa maneira. Entendeu? Comece a olhar dessa maneira. Mas é fé. A experiência não vai levar em conta a fé. Não. Eles poderiam ter experiência, mas ele tem que ter a fé. A fé não há nada. Sem a fé, não há como, né? Você explicar realmente. Não há como. E aí Jesus diz: porque sois tímidos, né? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Ali Jesus, ele já falou: pode parar. E ali assim o mar para e fez bonança. Daí no último versículo ensina a terceira chave, mais importante também, que é: Jesus faz obras em nossa vida, na vida sua, na vida de todos, para que pessoas que estejam ao meu redor, elas compreendam e vejam, e elas façam e fiquem com dúvidas e perguntem: o que aconteceu com essa pessoa para que hoje ela venha estar assim? A questão é: nós pedimos em secreto, mas Deus recompensa nós publicamente. Por quê? Deus recompensa nós publicamente para que as pessoas que não creem na obra, como eu acredito em Deus, que eu acredito na obra, como nós acreditamos na obra, para que as pessoas venham ter a curiosidade em procurar e depois em acreditar. Pessoas quando morreu no Coliseu, isso, muito tempo, não antes de Cristo, depois de Cristo, muito tempo. Nero era um dos caras que era na época do imperador Nero, esse da época de Roma. Nero foi um dos caras que mais caçou cristão na época dele, né? Caçava cristão adoidado, matava cristãos, ele colocava cristãos incendiados como tochas de seus jardins. Então o bicho era ruim mesmo, se dá para analisar. E ele também jogava cristãos no Coliseu, um Coliseu que ainda hoje existe, né? Como ponto turístico, mas existe. E no Coliseu, o que era feito no Coliseu? Leões eram presos ali e tinha brigas de gladiadores, entre outras coisas. Só que cristãos também eram mortos ali dentro. Nero ele tinha algo que ele fazia, que era bem popular na época, que era morte aos cristãos. E ele deixava os cristãos, jogava os cristãos ali no Coliseu, soltava os leões devoravam os cristãos. Só que, porém, esse algo começou a ser, essa festa que ele fazia, que Nero fazia, começou a ser um pouco
vamos dizer assim, menos famosa. Começou a ser menos famosa. Por quê? Quando os cristãos iam morrer, eles louvavam e adoravam a Deus. Agradeciam a Deus. Eles morriam cantando, louvando a Deus. As pessoas que iam lá para ver a morte dos cristãos, os cristãos para ver que os cristãos, assim, para chegar lá e falar assim, eu vou ver aquele cristão lá gritar, sofrer, e eu vou clamar por clemência, eu quero ver isso. E os cristãos não faziam isso, eles clamavam, mas clamavam a Deus. Eles gritavam a Deus, eles proclamavam o nome de Deus. Então eles morriam louvando. As pessoas que iam lá para ver com a questão de ter ânsia, ai que maravilha, eles tiveram ânsia de curiosidade, falaram assim, mas como é que essa pessoa morreu cantando dessa maneira? A pessoa já saiu com curiosidade. Assim nasciam-se mais cristãos. E realmente, quando você mata um cristão, surge mais. Realmente, surgiu mais. O que queremos dizer é sobre isso. Os cristãos aqui surgiram mais. Olha que interessante. Então, o que a palavra quer dizer para nós, ao todo, é que Jesus, ele está no nosso barco. Se ele está dormindo, ele está te observando. Porém, com nossas próprias mãos, nós não conseguimos parar. A experiência, por mais que você tenha experiência, você não consegue parar sem a fé, sem ter Deus do nosso lado. Quando eu decido ter Deus ao meu lado, eu consigo parar. Porém, tenha fé também. Muito, mas tenha fé. A palavra fala, não precisa ter muito, mas a palavra fala que nós temos que ter a fé. Acredite que também nós somos capazes de termos a intimidade, que da mesma maneira que Jesus teve, nós também podemos ter a intimidade. Isso é uma palavra das mais maravilhosas que Deus nos dá. E praticamente, uma palavra linda igual a essa é de se parar para pensar mesmo, né? E de nós estudarmos e agradecer o nome dele. Então vamos agradecer pela grande e rica oportunidade. Jesus acalmou uma tempestade. E a sua tempestade, irmão, se tem Deus, não preocupa não. Vai dar certo, você vai passar de boa, ó. Você vai passar louvando, vai passando pela prova cantando glória a Deus. É isso que você tem que fazer, louvar a Deus, em nome de Deus. Então eu agradeço. A palavra de hoje foi somente essa. Quero agradecer pela rica e grande oportunidade. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã der tudo certo. Vai dar certo. Amanhã nós vamos estar aqui novamente falando da palavra de Deus. Então amanhã eu espero você aqui, tá? Novamente aqui. O vídeo lançou, você já vai lá ver o que Deus ele quer falar para você. Não é importante a visualização, não. O que eu quero é que você compreenda da palavra de Deus e tenha curiosidade de aprender. Por isso que às vezes nós jogamos histórias no meio. Porque às vezes tem alguma pessoa que gosta de história. Eu gosto. Então eu estudo bastante história. Isso, aprendemos de Deus. Então, irmãos, fiquem na paz. Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Até amanhã, tá? Deus abençoe. Fiquem na paz. Eu agradeço a rica e grande oportunidade. Amém. Tchau.